Fala galera, vim gravar um vídeo para vocês aqui para dar uma noção melhor para quem não está entendendo o que são quantifiers, os quantificadores no inglês, ok? Especialmente a galera aí do 8º ano que está fazendo sistema etapa, a gente vai fazer aí essa aula que seria a aula 51 para vocês, que vai tratar exatamente desse tópico, ok? Então acompanha ela aí com a gente. Então, de maneira geral, o que acontece? O livro traz lá para vocês algumas colunas. Eu vou até colocar aí para vocês quais seriam as colunas que são mencionadas lá. É de quantifier, quais são os quantificadores, depois a utilização deles, para que serve e alguns exemplos. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma outra maneira, tá joia? Então vamos acompanhar com a gente aí. Você tem aí na tela os substantivos contáveis e os incontáveis. A gente chama isso de countable e uncountable, ok? Os contáveis eu separei numa coluna aí do lado esquerdo para vocês. Então você tem aí a coluna da esquerda, que são os contáveis, certo? São três. A gente tem few, a few e many, ok? Então, qual que é a ideia de cada um deles? Few, ele quer dizer simplesmente, vamos colocar aí para vocês, few quer dizer pouco, ok? Como é contável, seriam poucos ou poucas, certo? Então, como é que eu colocaria isso numa frase, ok? Então, vamos colocar uma frasezinha aí para vocês. Então, a gente tem a frase aí, I have few books. Então, eu estou dizendo que eu tenho poucos livros, ok? Esse poucos livros aí, o que vocês têm que gravar é que isso é uma ideia negativa. Por quê? Eu queria ter mais, só que eu tenho poucos livros, ok? Uma ideia negativa. Essa é a diferença primária aí do few para o a few. Para facilitar agora, vamos já usar o mesmo exemplo. Agora eu vou dizer aí que I have a few books. Então eu estou dizendo nesse exemplo que eu tenho poucos livros. A ideia agora é positiva. Você me pergunta, você tem livro? Tenho. Eu tenho alguns livros em casa. Eu tenho poucos, mas eu tenho o suficiente. A ideia já agora é positiva. Não quer dizer que eu queria ter muito e estou triste porque não tenho. A ideia é positiva, ok? O próximo exemplo que a gente tem é do many. O many é para dizer muitos, então ele é o contrário de few e a few. Então eu quero dizer que eu tenho muitos livros. I have many books. Eu tenho um tantão de livros, eu tenho muitos livros, ok? I have many books. Eu posso usar isso também para dizer o contrário. Acompanhe na tela aí, I don't have many books. Então eu estou dizendo nesse outro exemplo que eu não tenho muitos livros, ok? Então, o many ele pode funcionar numa frase positiva, interrogativa, dá até para a gente fazer uma negativa, uma interrogativa aqui. Do you have many books? Ok? Então, nessa outra frase agora, eu estou perguntando, você tem muitos livros? Ok? Então, dá para utilizar esses três desse jeito. Passando para o outro lado agora, eu tenho os uncountable nouns, que são substantivos de coisas que eu não conto, tá ok? Em resumo, eu vou colocar aí coisas que são líquidas, que a gente não conta, ou coisas que são difíceis demais de contar, por exemplo, arroz e outras coisas. Então, esse tipo de coisa que você já deve ter visto no curso, aí uma listinha, por assim dizer, a gente vai incluir eles aqui. O funcionamento vai ser o mesmo da coluna da esquerda que vocês estão vendo aí, ok? Então aí o que eu coloquei de exemplo para vocês? I have little water. Então quer dizer que eu tenho pouca água, certo? Então water não é contável, assim como eu já expliquei. Então eu queria ter água para todo mundo. Tem um monte de gente em casa, ou a gente está num deserto e eu queria ter água para todo mundo, mas não tem. Tem pouca água. Então essa é a ideia de little, ok? Agora eu coloquei o exemplo I have a little water. Então eu tenho um pouco de água. Então vamos dizer que tem um montão de gente, a gente está lá no deserto, precisa tomar água, mas eu tenho o suficiente, não é muito, né? É um pouco, mas é um pouco que é suficiente para todo mundo. Então se for diferenciar little de a little, segue a ideia anterior. Então little eu tenho pouco, mas não é o bastante, ok? Tinha que ter mais, ou eu queria ter mais. E a little é um pouco, é o bastante, não vai sobrar, mas dá para todo mundo. O próximo exemplo é do much, o much parente do many, ok? E como é que ele vai funcionar? Vamos colocar aí, I have much water. Então eu estou dizendo aí que eu tenho muita água, ok? Dá para todo mundo, tranquilo, vai funcionar legal. Eu também posso dizer, você pode acompanhar aí na tela, eu não tenho muita água, ok? Então eu tenho pouco, não vai dar para todo mundo, eu não tenho muita, então o much aí vai fazer o papel
de muito. Geralmente numa frase negativa. Eu estava olhando o livro aí do sistema etapa, os exemplos costumam vir em frases negativas, ok? E dá para perguntar também, então só ficar atento. Do you have much water? Também dá para fazer esse tipo de pergunta usando o much. Então até aqui deu para você ver os contáveis, os incontáveis e a diferença entre cada um deles. Aí no livro sobrou lots of and a lot of, ok? O que você tem que saber é que esse aí é neutro, eu coloquei ele até embaixo aí para vocês. Esses são dois quantificadores que são neutros, então eles vão funcionar para contáveis, incontáveis, o que quer que seja, tá ok? Então vamos colocar exemplos. Então eu posso dizer aí, I have a lot of books. Então eu posso dizer I have a lot of books para dizer que eu tenho um tantão de livro, tá dando para jogar fora, ok? Ou também eu posso usar I have lots of books. Então dá para usar a lot of books ou lots of books. O que você tem que ficar atento é o quê? Que num ali eu tiro o A e no outro eu tenho um S. Então preste atenção, se for usar a lot of, tem que usar essas três palavras. Se for usar lots of, tem que usar só as duas palavras. Para finalizar, dá para fazer isso com contável ou com incontável, né? Então vamos colocar coisas incontáveis aí. I have a lot of water. Ok? Então tem um tantão de água, dá para tomar até cansar, ok? Ou eu posso colocar aqui também, I have lots of money, ok? Vocês sabem que money, dinheiro, não é contável, se não sabia, aprendeu agora, ok? Então dinheiro também não é contável, embora essa frase para mim não é verdade, né? I have lots of money, eu sou professor, não tenho um tantão de dinheiro. Mas beleza, essa é a ideia, vocês acabaram de ver comigo aí os quantificadores de maneira resumida, aula 51 do sistema etapa para a galerinha aí. Então compartilha, curta, comente aí o que você achou, se você tem alguma sugestão. A ideia é eu ir fazendo vídeos para ajudar vocês, certo? Então esse é um deles, espero que vocês curtam bastante aí. Thank you very much, bye bye and carry on.